Olá, o nosso entrevistado de hoje é o vereador Arnaldo Salvetti. Tudo bem com o senhor? Bem, graças a Deus. Quero te agradecer a oportunidade de estar aqui, né, nesse diálogo de políticos, pelo Diário de Campinas. Eu acho que é uma oportunidade da gente passar um pouquinho, né, do que a gente faz por Campinas, né, como político. De 2021 e 2024, o senhor dobrou a sua votação no retorno à Câmara. Ao que o senhor deve isso? Trabalho. Eu acho que, assim, o político, primeiro ele cresce, né, quando ele tem um projeto, né? E isso segundo com o trabalho, né? E a gente fez um projeto no primeiro mandato, uma continuação, né, do que eu já fazia, vim trabalhando pela CETEC na época, fui presidente, pela Secretaria de Trabalho e Renda, e aí a gente criou um projeto das feiras noturnas que geraram mais de 3 mil empregos, e isso, além disso, né, faz 7 anos que as feiras noturnas existem, o trabalho nos bairros, né? O trabalho social, o trabalho que é obrigação do vereador fazer, que é a segurança, que é a saúde, que é a educação, então cobrar o executivo, fiscalizar o executivo, né? Tem vereador que faz barulho, né? Então ele ganha voto, ele faz barulho, né? Mas muitas vezes você vai ver, eu pergunto, qual é o trabalho que ele tem? Qual é o projeto que esse vereador tem na Câmara ou na cidade de Campinas? Se você perguntar para um vereador qual é o projeto, eu tenho um projeto. Eu implantei as feiras noturnas, né? Trouxe para a cidade e estou trazendo para a cidade o rodeio para gerar emprego, gerar turismo, gerar economia. Vamos, né? Falar sobre então, isso. A gente fala o seguinte, tem que ter projeto social. Tem vários bairros que nós temos a situação dentro dos bairros, a questão social de levar a feira da noturna da comunidade. Hoje temos 30 feiras noturnas. 43 feiras noturnas. 43? Isso está gerando mais ou menos quantos empregos para a cidade? Mais de 3 mil empregos. Né? Mais 3 Porque mil assim, empregos. você põe o direto, o indireto, você pega uma banca de pastel, você vê quantos trabalham na banca de pastel. Tem um dono, mas tem 10, 12 pessoas trabalhando. O senhor foi também secretário municipal de Trabalho e Renda. Como é que foi esse trabalho na secretaria? Olha, a secretaria, na época que eu assumi a secretaria, foi a época que eu peguei uma secretaria que estava a questão do desemprego, né? Então foi muito difícil, mas conseguimos contornar essa situação da secretaria, gerando oportunidade da pessoa poder se especializar mais, porque tinha muito desempregado que não tinha qualificação. As empresas até tinham emprego, mas não tinha qualificação. Trouxemos mais de 1.000 qualificações do Estado de São Paulo, da Secretaria do Estado. Fizemos parceria com a Rede Anhanguera, as faculdades, dando curso rápido. E assim, criamos também, dentro da Secretaria, um trabalho com o empresário. O que é esse trabalho com o empresário? A Secretaria de Trabalho tem o CEPAT, que nada mais é que uma agência pública de emprego. Passa 40 mil pessoas por mês lá fazendo cadastro de emprego. Nós tínhamos um cadastro de 1.200 empresas cadastradas de Campinas nesse cadastro. Eu visitei, dentro de Campinas, mais de 4 mil empresas. Tanto é que nós passamos de 1.200 para 3.700 empresas cadastradas no CEPAT, contratando diretamente o CEPAT para gerar um emprego para o empregado. Porque as pessoas não sabem, mas muitas das empresas de agências que cobram para contratar para a empresa que vem em Campinas, vão se instalar em Campinas, contrata uma agência particular. Nós temos lá uma agência pública que a agência particular pega o nosso cadastro. Então, assim, fizemos um trabalho excelente. Além disso, na Secretaria de Trabalho, criei a Feira da Economia Solidária, que foi um sucesso, é um sucesso até hoje. Né? Tem hoje nas praças, né? Que a Feira da Economia Solidária são produtos feitos pela própria artesão, não tem nada industrializado, e aí demos a oportunidade das pessoas trabalhar e criei a Prefeitura dos Bairros, na época do prefeito Jonas, que foi um sucesso. O senhor foi presidente também da CETEC, como é que foi o seu trabalho lá na frente? Bom, quando eu fui convidado para assumir a CETEC, o prefeito me convidou, a gente veio da reeleição do Jonas, eu estava na Secretaria de Trabalho e Renda. Sim. Eu achei que eu iria continuar na Secretaria de Trabalho e Renda, mas o prefeito fez questão de me dar uma nova missão e me chamou falando que eu ia assumir a CETEC. Né? Eu, quando era garoto, eu ia com meu pai, com meu tio, que era vereador na CETEC, eu via aqueles... eu passava ali, era... caixão, né? Eu falei, mas meu Deus do céu, CETEC, eu só sabia que CETEC era cemitério. Eu não conhecia a CETEC. Né? Eu falei, mas prefeito, eu não conheço a CETEC. Eu vou assumir. Não, mas você eu já vi que você desenrola, né? E assim, eu preciso de uma pessoa que faz acontecer, né? Não que sente na cadeira
e fique lá sentado. Eu preciso de uma pessoa que faça a CETEC mudar um pouco a sua diretriz de trabalho. E aí fui conhecer a CETEC. Né? Fui conhecer os cemitérios da CETEC, 3 cemitérios que a CETEC toma conta. Os Amarais, o da Saudade e o de Souzas. A CETEC toma conta do uso do solo público, ela que autoriza no solo público você fazer um evento, você usar o solo público, tanto para publicidade como para eventos. Né? Então, assim, a CETEC também gerencia... Qualquer evento que tenha em Campinas tem que em ter solo autorização. Público, em solo público tem que ter autorização da CETEC. Depois tira o alvará do evento. Sim. Mas tem que ter, primeiro passo é a autorização da CETEC. Fui também conhecer como funcionava, infelizmente, os cemitérios da cidade. Nos cemitérios, nós temos lá uma situação que nós acoplamos na CETEC, que é o IML, tanto o SVO como o IML, que é o Estado, mas é feito por nós, município. Só o médico que tem que ser do Estado, mas nós que gerenciamos tudo. Que A CETEC, então, toma conta também do IML. Também do IML. Só o profissional. Só o profissional. Fizemos quando eu assumi, estive lá, vi que ali precisava de uma reforma. Fizemos a reforma necessária no IML, tudo pelo município, né? Para dar condições também para ter um atendimento àquela pessoa que está ali, se foi, né? Para dar um atendimento para o ente querido, que se foi, um atendimento exemplar. Né? Conseguimos fazer isso. Reformamos, na minha época, o cemitério, uma melhoria nos Amarais, não é porque é um cemitério que atende o mais simples, o que lá tem você necessariamente aquele que não tem condições, a prefeitura dá todo o respaldo para enterrar, para fazer o velório, né? Fizemos isso também. E também na CETEC mudei um pouco da questão de que o pessoal tinha CETEC cemitério. Né? Hoje o pessoal vê, quando fala CETEC, também vê o empreendedorismo. Eu queria saber mais detalhes do programa CETEC Empreendedor. Então, e aí eu fui para a CETEC, né? E aí eu sentei um dia na cadeira lá do presidente, muito confortável, mas aí eu falei, poxa, eu preciso mudar um pouco essa questão da CETEC. Né? Eu tinha copeira, eu tinha motorista, né? Presidente, né? E a CETEC no vermelho. Eu falei, não, chamei tinha 2 secretárias. Falou, olha, daqui para frente, até a secretária se assustou, a Conceição na época. Eu chamei ela, falei, eu não quero mais saber de copeira, não é que eu não quero pôr ninguém desempregado, mas eu não preciso de copeira, não preciso de motorista, a CETEC precisa economizar, e não preciso do secretário. Uma secretária, você vai ficar com a minha secretária, a outra você pode direcionar para outros atendimentos. E aí, falei, daqui para frente a porta do presidente é a porta aberta para todos os empregados, porque tinha aquela questão do presidente atender com hora marcada, não atende full, não. Daqui para frente, o município, aquele que precisa da CETEC, é a hora que chegar, não tem mais hora marcada. E quem precisa da CETEC, para ser atendimento, que é funcionário, eu vou atender na hora que eu quero conhecer melhor a CETEC. E nada melhor para conhecer a CETEC do que o funcionário. Claro. Para saber o que está acontecendo. Comecei a receber todo mundo, e numa dessas conversas que eu tive com as pessoas que ali pagam sua mensalidade para estar trabalhando, né, no solo público, foi os feirantes de Campinas, os feirantes diurnos. Eu recebi uns 12 feirantes, né? E aí sentaram na minha mesa, aí já primeira coisa que me falaram, primeira vez que um presidente nos atende. Olha, eu até me sinto elogiado, mas triste, porque a gente está aqui para atender vocês, né? Atender o povo, né? E aí comecei a escutar cada feirante, um feirante mais antigo que o outro, um passa de pai para filho, porque os feirantes são aqueles, né? De pai passa para filho, de filho passa para neto, e todos eles com problema financeiro. Todos eles reclamando que a feira de Uina não tinha mais público, a feira de Uina não tinha condições de pagar mais a CETEC, que estava complicado, e eu peguei e falei, fiquei com aquilo na cabeça. E uns até choraram pela idade, né? Choraram que estavam perdendo casa, perdendo carro, porque tá ruim, mas não desiste. É aquilo e acabou. É a feira, acabou. Acorda às 5 horas da manhã, vai feira, no outro dia vai fazer compra para poder. Então, assim, eu fiquei muito triste com essa situação, ficou na minha cabeça. Aí acabou a reunião, foram embora. Isso já era umas 5 e pouco da tarde. Saí dali, falei, vou tomar um café. Eu morei muito tempo ali no Proença, conheço todo mundo no Proença, e o Pão de Açúcar é um local de um cafezinho lá, o pessoal se encontra ali. Fui lá tomar um café no Pão de Açúcar, antes de ir para minha casa.
E tomando café, tinha até um amigo junto ali, que foi candidato a vereador, eu não sei se vocês devem conhecer, é uma pessoa famosa, que todo mundo fala o Ratinho, né? É uma pessoa que parece o Ratinho. E comecei a conversar com ele, e 5h30, 6h, 6h30, as filas dos caixas tudo lotado. E comecei a pensar nos feirantes. Falei, pô, mudou a cultura, né? Agora, a minha mãe que ia na feira não vai, a mãe de hoje, dona de casa, ela trabalha junto com o marido para sustentar a casa. Então eu vi aquele monte de mulher, um monte de marido, eu falei, então o hábito mudou, não é mais a compra. Inclusive, no supermercado compra mais do que somente o que tem na feira. Do que tem na feira. E aí eu peguei e falei assim, saí dali pensando, falei, fui para casa, cheguei de manhã na CETEC, reuni, eu tinha o grupo que me acompanha dos meus assessores, reuni e falei assim, nós vamos criar a CETEC Empreendedora. Aí o pessoal, mas o que é a CETEC Empreendedora? Vamos montar 3 itens na CETEC. Feira noturna, Sebrae, para treinamento para os permissionários, e retornar os permissionários, que estava proibido o retorno dos permissionários em pontos nas cidades que tinham parado a autorização. Né? E nós vamos dar treinamento para esse pessoal, porque eles sabem ganhar dinheiro, mas não sabem gastar. O dinheiro que eles ganham, eles esquecem que eles têm as contas para pagar. Né? Eles gastam, não deixam o capital guardado. Né? E aí fiz a parceria com o Sebrae, fiz a feira noturna, chamei os feirantes, falei, nós vamos mudar a questão da feira. Vai continuar a feira diurna, vocês continuam, mas nós vamos fazer a feira noturna. Os feirantes de idade falaram, você não vai dar certo, não sei o que, tal. Eu falei, aí alguns toparam, falei, vocês, para a coisa dar certo, vamos montar uma associação da feira noturna. Aí montaram a associação da feira noturna, nisso eu fui falar com o prefeito. O que está na feira noturna é diferente do que está na feira diurna? Nem tudo, Nem vou te explicar. Tá. Aí eu peguei, fui conversar com o prefeito. Então o prefeito, na época, era o prefeito Jonas. Fui lá no prefeito e falei, prefeito, eu queria uma oportunidade de montar um projeto novo para a cidade. Expliquei para ele, ele falou, você é louco, feira noturna não vai dar certo nunca, esquece. Eu falei, mas eu preciso de voto de confiança. Né? O senhor pediu para ir para a CETEC, eu resolvi, para você ter uma ideia, em 3 meses o caixa da CETEC você fechava em negativo de 5 milhões, em 3 meses eu zerei o caixa em positivo. Falei, o senhor tem que me dar essa oportunidade. Ele falou, mas por que eu tenho que dar uma oportunidade? Você pode fazer. Eu falei, não, se eu for pedir autorização para a INDEC, Guarda Municipal, Serviço Público, eu vou montar a primeira feira daqui a 3 meses. Eu quero autorização para começar um projeto piloto. Ele falou, tá dada. Você só avisa. Manda o documento dizendo que você vai fazer a feira noturna, questão de trânsito, segurança e tal. Bom, tudo bem. Comecei a primeira feira, há 7 anos atrás, lá no Ouro Verde, na Suassuna. Chamei os feirantes, eu me lembro como fosse hoje, de 70 feirantes, consegui 20 fazer a feira noturna. Houve então uma grande resistência dos demais. Houve uma grande resistência porque eles achavam que não daria certo. Porque, assim, quem faz a feira diurna, a ideia que eu tive é faz a feira diurna lá na região do Ouro Verde, vai fazer a feira noturna. Eu não vou tirar uma feira de uma região para levar para outra região. Eu vou dar oportunidade... O local é o mesmo, então? Não é o local mesmo, mas é na região onde tem a feira. Né? A feira do Ouro Verde era na Avenida Suassuna, numa travessa. Eu levei lá para cima, perto da escola, né? a noturna. E aí fiz a primeira feira noturna. Bom, o pessoal tudo receou, divulguei nas redes sociais, ainda levei uma multa por ter divulgado nas redes sociais, porque falou que estava me promovendo, de 50 mil reais. Tem uma ideia, paguei 50 mil reais de uma multa, né, porque eu fui denunciar que estava me promovendo. E aí fizemos a primeira. Em 1 hora de feira acabou tudo na feira. Venderam todos os pastéis, venderam todas as frutas, venderam hortifruti, tudo, acabou tudo. Imagina uma feira que depois de 1 hora aberta não tinha mais nada para vender. Sucesso. Aí começou o burburinho dentro dos feirantes. Aí o que aconteceu? Os que foram contra, hoje estavam a favor. Aí todo mundo queria fazer a feira. Falei, gente, espera um pouquinho, agora vamos pôr uma ordem aí. Né? Eu não posso tirar quem está fazendo e pôr você. Porque assim, eu fiz uma regra. Toda feira noturna tem que ter 2 produtos de cada categoria. Se é pastel, é 2. Se é hambúrguer, é 2. Por quê? Não adianta pôr 4, 5 que ninguém ganha e você tira
aquela inspiração de estar na feira, porque divide muito. Então, era 2 produtos de cada coisa. Aquilo que eu não tinha na feira, que não existia na feira, eu abria para o comerciante ou para o empreendedor do bairro. Então, o que aconteceu? Eu tinha a feira no Ouro Verde, tinha a mulher do bolo, faz bolo caseiro, pão caseiro, então, doce caseiro. Tanto é que muitos que estão na feira hoje, porque tinha uma outra regra. Se a semana é terça, quarta, quinta e sexta. Segunda eles fazem compra. Tinha que fazer a linha. Então nós escolhemos uma linha. Terça, quarta, quinta e sexta, tinha a linha número 1, que era a primeira linha do Ouro Verde. Então, esse pessoal tinha que acompanhar a feira em todos os bairros que a gente montasse. Bom, você tem uma ideia, eu montei com... Teve gente que comprou apartamento, pagou faculdade de filho, comprou carro. Aquela barraquinha que vendia o doce virou um food truck, a pessoa comprou um food truck. E aí comecei a montar a feira. Aí foi a primeira no Ouro Verde, que era a primeira linha. A segunda linha no Campo Grande, que era a segunda linha. Então, hoje nós temos 12 bairros sendo feito por 12 linhas em toda Campinas. Então, todo dia tem 12 bairros sendo contemplados. Agora, as feiras diurnas, elas diminuíram muito, em poucos anos diminuíram muito. O que é possível fazer para incentivar? Por exemplo, eu moro em Barão Geraldo. A feira lá, hoje, é meia dúzia de pessoas trabalhando, de bancas. E só tem hoje uma de fruta e uma de verduras e outra de peixe. A restante é tudo roupa, pastel tem vários. O que é possível fazer? Porque era muito grande essa feira. Bom, aí depois que eu resolvi a programa da feira, foi um sucesso. Todos os feirantes saíram da lama, estava todo mundo apertado, todo mundo ganhou dinheiro. Eu comecei a pensar na feira diurna para não acabar, né? Porque tinha muita feira diurna que ainda tinha público. Mas o tempo ia determinar que ia acabar, né? Porque as pessoas trabalham, as pessoas não vão de manhã mais na feira de madrugada. Antes a senhora ia, a minha mãe ia, a minha avó e tal. Hoje não tem mais isso, né? Mas tem feira que tem seu público ainda. Principalmente de final de semana, né? Você vê a do Cambuí, que lota. Lota. A do Garcia, lá, que ainda tem público. Comecei a pensar na questão de várias situações da feira. Primeiro, a feira diurna, você não pode ter artesanato. É uma lei. A feira diurna tem uma lei. Não pode ter artesanato, não pode ter certos produtos, não pode ter food truck. Aí eu fiz um projeto piloto para mudar. Primeiro, não sei se você conhece a Rua Uruguaiana lá em cima. Tinha uma feira lá na ruazinha. Só tinha uma banca de pastel na feira. A única coisa que sobrou é o pastel. É o que vende. Peguei a feira, montei a feira de novo, lá no Largo do Pará. Tinha acabado de reformar a praça. Fiz um misto lá de serviço, food truck, artesanato, os hortifruti, o pastel, o churrasquinho, o crepe. Montamos uma feira nova num horário diferenciado. Porque a feira ela vai de um horário até 11h30, meio-dia. Se você tem uma feira que está no seu bairro ou no teu local que você até meio-dia e você está trabalhando, você sabe que tem a feira que vai até as 2h, você não vai lá comer um pastel? Claro. Aí tinha que mudar o horário, porque só que se não mudar o horário, você tem alguns problemas. Tem feira que é autorizada, tem via pública. Tem feira que não pode ser onde está por causa do horário. Então, por isso que eu fui para o Largo do Pará. Então, todo domingo de manhã, a feira começa de manhã, vai até a tarde. E com música ao vivo. Que atrai. Que atrai as pessoas. Com brinquedo para as crianças. Que atrai. Então, assim, tem o pulo do gato. Porque a feira noturna, qual foi o meu objetivo? Banheiro químico, para as pessoas que tomar o seu chopinho artesanal, não tem bebida quente e não tem cerveja em lata. É só o chopp artesanal. Por que o chopp artesanal? Porque o chopp artesanal ele tem um preço diferenciado. O nego não vai tomar 10 copos. Ele vai tomar 2, 3 copos e é família. A ideia é levar a família. Então tinha essa questão, o banheiro químico para as pessoas não ter que ficar fazendo necessidade na porta dos outros, e a questão da limpeza da rua e o brinquedo gratuito para as crianças. Quanto tempo demora depois que acabou a feira para a rua estar limpa? Olha, o pessoal, quem limpa não é serviço público, porque meia hora o pessoal, porque cada um já virou uma... Quando você implanta um projeto e você põe uma rotina, o problema é quando você implanta alguma coisa e não tem rotina. Não tem rotina ou já está implantado e a pessoa está acostumada com aquela cultura. Sim. Então nós fizemos uma a CETEC fez uma parceria com os feirantes.
Ó, a CETEC vai fazer isso, 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 e vocês vão fazer isso, isso, isso. Querem montar a feira noturna? Querem. Então vai ser assim. Cada feirante tem que tomar conta do teu... Agora, tem algumas coisas que o poder público deixa a desejar. Vou te dar um exemplo. Eles fazem toda a limpeza da rua. Aonde eles vão colocar o sanito que juntaram tudo... Tinha que pôr num lugar. Então, muitas vezes, põe num lugar que o prédio tem lá uma coisa que traz problema para o prédio, ou põe em algum lugar junto para depois o lixeiro passar. Por que não recolhe na hora junto? O que acontece? O cachorro vem, rasga, isso aconteceu várias vezes. O que o poder público, eu já cansei de pedir, eu como vereador, estou dando um desabafo aqui. Põe os containers, não tem as feiras noturnas. Sabe os containers, aqueles containers de fechar? Põe o container lá para o cachorro não derramar o lixo. Mas junto com o caminhão que faz a limpeza da mas, mangueira... Então, mas aí que... Não pode ir num caminhão para recolher esses... Mas aí não tem horário. Porque muitas vezes aquele bairro ele tem um horário para receber, para passar o lixeiro. Ele não vai deslocar um caminhão. Olha o dinheiro que custa isso. Deslocar um caminhão para ir lá limpar um simples... Não precisa disso. Cada local de feira noturna coloca um container, fica lá guardadinho. Se ele vai 2, 3, 4 horas ou vai no dia seguinte, por exemplo, tá armazenado. O problema é que a gente eu tô falando isso porque assim, não é do vereador. O vereador pede para o executivo, o vereador fala com o executivo, o vereador dialoga com o executivo e com o secretário. Tem que ter um bom senso. Se é um projeto que está sendo turismo para a cidade, gerando emprego, gerando naquele bairro... Não, gerando a socialização. Pô, então assim, tem hora que cansa, então o feirante cansa, muitas vezes não tem apoio. Né? Fizemos uma reunião, já faz 4 meses, no executivo, até agora não veio uma resposta para o feirante. Aí você descobre que liberaram uma feira, não paga imposto, não paga nada, dá toda a estrutura para a pessoa lá, aí o feirante fica perto de uma feira noturna. E o vereador é cobrado. E o feirante ainda paga o imposto para a feira noturna, para a CETEC. Aí liberaram uma feira lá, e aí eu lhe pergunto, cadê o Ministério Público para cobrar por que está acontecendo aquela feira lá? Porque quando eu montei a feira, me cobraram. Regra, me cobraram um monte de situação. E quando vai lá, protocola... Pô, então se tem uma regra na CETEC... E o senhor não pode cobrar o prefeito disso? Bom, o Dário é meu amigo, eu gosto muito dele, mas assim, já fizemos uma reunião. Os feirantes estão me cobrando qual é a posição. Eu entendo que a cidade tem vários problemas que eu acho que afetam. Mas espera um pouquinho, gerar emprego, gerar o turismo, gerar socialização não é importante? É o mais importante. O senhor foi responsável também pelo Mercadão. Ele acabou de passar por uma reforma. O que o senhor achou dessa reforma? E parece que está tendo uma série de reclamações de goteiras, chuva, principalmente nos últimos tempos, que como teve chuva, que teve problemas com goteiras e tudo mais. Bom, quando você fala responsável pelo Mercadão, precisa as pessoas, da CETEC? As pessoas precisam entender assim. Eu era presidente da CETEC, assumi a CETEC e fui conhecer, como eu disse para você. O Mercadão, quando eu fui lá conhecer o Mercadão, estava estado precário, questão de esgoto. Você andava nos corredores fedendo. Banheiro horrível. Chovia mais dentro do que fora. Bom, a parte elétrica é um abandono. Por Deus, não teve um acidente, que nem a VCB tinha do bombeiro. Como teve recentemente em Piracicaba. Nem a VCB tinha no bombeiro. Tá? Bom, fiz um diagnóstico no mercado municipal. Primeira coisa que eu fiz, fazer um projeto no mezanino e uma reforma para o mercado. Primeira coisa que eu fiz. Segundo, consegui com o deputado Carlos Sampaio, quero agradecer ao deputado Carlos Sampaio, que mandou 500 mil para reformar os banheiros. Foi o deputado Carlos Sampaio. Tem que dar nota para quem ajuda. Né? Ajudou, na época, a mandar uma emenda para reformar os banheiros. Terceiro, o mercado não podia receber os 500 mil e nem os 4 milhões e pouco que eu arrumei, porque não tinha matrícula. O mercado municipal não tinha só matrícula para poder, quando encaminha uma verba, tem alguns documentos necessários. Uma delas é a escritura, que é da prefeitura, que é a matrícula do mercado. Então o Mercadão, teoricamente, não existia. Não existia. Aí comecei um processo para regularizar o mercado municipal. O que precisou? Fazer a VCB, treinamento de bombeiro lá com os funcionários, que foi uma dificuldade. Correr atrás do jurídico para fazer a matrícula, pagar a matrícula.
né? Porque aí, com a hora que está pronta a matrícula, quem que paga? A prefeitura, a CETEC, quem que paga? A CETEC não tinha dinheiro. A prefeitura assumiu. Conseguimos fazer, né, dar o nome para o mercado em documento, para poder começar um processo de que o prefeito, parabéns ao Dário Saad e ao deputado Marcos Pereira, nós temos que dar nome para quem que deu a emenda de 7 milhões para começar a reforma do mercado municipal. Essa reforma comecei lá atrás, quando presidente da CETEC. Tá? A primeira pessoa que fez um anteprojeto foi a Maria Rita, que ela fez um projeto gratuito para mim. Depois foi licitado, outra pessoa ganhou para fazer o projeto. E aí vem a questão que as pessoas muitas vezes não entendem. Se você vai fazer uma reforma em casa, na sua casa, você sabe que se você faz uma programação por um mês, demora 3, 4 meses. Imagine num prédio tombado, tem que seguir as normas técnicas para a empresa fazer a reforma. Não é entrar lá e vai fazer... E não é qualquer empresa. E não é qualquer empresa. Então, né? O secretário teve que fazer a reforma, a licitação, teve que acompanhar a reforma, deu problema na questão da empresa, pela questão do patrimônio tombado, na questão de tempo. Tudo isso eu não vejo, eu não posso culpar A, B ou C, porque você você faz um buraco aqui pensando que teve que arrebentar tudo porque teve que fazer uma reforma debaixo do mercado municipal, porque o esgoto teve que fazer tudo de tubulação nova. Então, assim, tudo aconteceu e foi feita a reforma. Se você falar para mim que ficou 100%, eu não acredito que ficou 100%, porque está aí os problemas que estão acontecendo. O telhado foi feita uma reforma dentro dos 7 milhões. Não foi uma reforma de trocar o telhado inteiro, porque o certo era trocar o telhado inteiro. Foi feita uma reforma do telhado existente. E aí as pessoas, inclusive, postam um vídeo dizendo: o Arnaldo, eu não fui gestor da obra, não fui eu que... Não sou o dono da construtora que fez a reforma. Sou um vereador que fiscalizei durante a obra. E só saiu porque nós fomos em cima. Tem requerimento meu pedindo para o secretário por que estava demorando a obra, porque os permissionários vinham me cobrar. Agora, tem os seus problemas? E agora também tem uma coisa, né? A chuva de ontem foi uma chuva atípica. Com certeza. Eu acho que não podemos crucificar uma situação de um evento que teve, de um temporal que é atípico na cidade de Campinas, que foi demais. Mas a reforma não devia prever esse tipo de... Mas nem o telhado na minha casa, que hoje choveu, vou lá te mostrar que choveu. Não adianta, a capacidade, muitas vezes, de saída de água, hoje dos telhados, que é o caso da minha casa, ela não é telha de barro, é aquela telha ondulada, né? Sim. E tem o volume de água não aguenta, transporta e entra para dentro do forro. Eu pensei que se tivesse a telha quebrada, não é. O cara falou: olha, infelizmente, a capacidade não aguenta. Isso e não é diferente no mercado. O mercado é um mercado antigo, foi reformado, né? Eu acredito que ficou bonito, né? A reforma interior dos boxes, quem faz é os comerciantes, né? Qual seria a solução para o Mercadão? Bom, o mercado é assim. Eu acho que eu fui conhecer o de São Paulo, fui conhecer vários outros mercados, né? Eu acho que o poder público não é mais o poder que é correto para administrar esses bens, né, bens públicos. Eu acho que lá dentro do mercado municipal tem uma associação. Na minha opinião, a associação devia assumir o mercado, como faz um shopping, uma empresa público-privada. Assume o mercado municipal, paga-se uma taxa para a CETEC do recolhimento, a associação vai pagar, e paga um condomínio para manter a manutenção. Porque não adianta, daqui 20 anos, fazer outra reforma. É o que acontece. Não tem uma reforma periódica do mercado municipal. Então fez uma reforma agora, depois de muito tempo, e daqui mais 20, então, se a associação, em vez de licitar para uma iniciativa privada, vir pegar uma situação que é nossa, eu sou de comum acordo, a associação assume, a associação põe um condomínio para as pessoas que estão lá, se organizam, e pagam uma taxinha para a CETEC, economiza o aluguel e investe no mercado como? Uma revisão periódica dela, e também como faz o shopping, faz marketing. Nós precisamos fazer publicidade. Quem não faz publicidade não vence na vida. E o poder público não pode gastar em publicidade para aquele que está lá dentro
trabalhando e ganhando seu dinheiro. E quem está lá sabe dos problemas, pode resolver melhor do que deixar para a prefeitura. Muito mais rápido. Isso estou falando porque, assim, quando eu tive com o Ministério Público, já era um pedido do Ministério Público. Qualquer hora vai ter que acontecer. Só que, em vez de a gente esperar acontecer, os permissionários deviam se unir e fazer uma proposta para o prefeito. Antes que aconteça isso. Antes que a gente tenha... Mas isso tem que ser aprovado na Câmara, não tem? Não tem problema. Todos os mercados têm associação que assume. Sim. É só você fazer uma proposta. A associação já está lá dentro. Faz uma proposta para a CETEC. O senhor acha que os seus parceiros são favoráveis? Eu acredito que sim, porque o que acontece vai ser bem mais cuidado o bem público. Claro. E passa a ser seu, não é do... Porque quando você toma conta, a associação toma conta... continua sendo do poder público. Mas agora, você tem uma permissão para você tem uma permissão, é diferente. Né? Eu acho que consegue. E o fato de ser tombado não impede? Negativo. Vai conhecer de São Paulo. São Paulo Exato. É tombado e é tombado pelo Estado, inclusive. Então, assim, eu acho que são saídas que vai desonerar o poder público, vai dar um... Porque por mais que a CETEC arrecade com aluguel, com que é caro, não dá a manutenção que é necessária. Porque quando você vai fazer uma manutenção no telhado, vamos supor que choveu, não choveu? Sim. A CETEC sabe o que vai ter que fazer? Se não tiver garantia a obra, eu acredito que tenha garantia. Sim. Certo? Mas teria que fazer uma licitação. Quanto tempo demora uma licitação pública? O telhado vai ficar aberto o buraco lá em cima? A próxima chuva... Medo emergencial. Conforme o valor, você vai ter problema. Sim. Tem o Tribunal de Contas. Então, assim, tem várias coisas que temos que rever. O senhor está à frente do projeto para Campinas receber novamente rodeios. Como está esse projeto? Bom, nós tivemos uma vitória no TJ, né? Uma liminar tirando os 2 artigos que proibia animais em recintos para poder fazer o rodeio. Se quiser fazer o rodeio hoje, eu já posso fazer o rodeio. Né? A ideia não é fazer nada a goela abaixo, né? Como falaram que eu ganho tapetão. Não ganho tapetão, não. É direito nosso fazer o rodeio em Campinas. Eles que estão errados. Né? A ideia é a gente ver o local agora, estamos vendo o local. E, repito, não é só o rodeio. É trazer um local para Campinas de grandes eventos. Campinas é uma metrópole. Se a gente tiver um local para grandes eventos, não só o rodeio, nós vamos gerar mais emprego, mais turismo, vamos movimentar a cidade. Por quê? Porque São Paulo está saturado de eventos. Sim. Eu tive em São Paulo conversando com as 2 maiores empresas que fazem evento no Morumbi e no Parque... Na Rua Branca. Não, onde que é no Alice Park. São as 2 maiores empresas que estão loucas para vir para Campinas e investir em Campinas para deixar aquilo adequado para fazer grandes eventos. Porque eles também entendem que São Paulo já está saturado. Você tem uma ideia, nós temos eventos grandes no centro de São Paulo, no Morumbi e no Allianz Parque. E Campinas vai fazer um evento no Parque Taquaral, você tem um morador lá que atrapalha fazer o evento. Nós não estamos fazendo todo dia evento no Taquaral. Então, assim, me desculpe, lógico que temos que respeitar aquele morador. Tem que ter uma regra. Mas nós temos no meio do Morumbi, tem evento, shows grandes. Com hora para começar e hora para terminar. Então, assim, desculpa, Campinas está atrasado. Campinas tem que parar com a questão do regionalismo. Daquela pessoa que pensa que Campinas é uma cidade ainda do interior pequena. Campinas é uma metrópole com mais de 1.300.000 habitantes que sustenta toda a região. Junto com o rodeio, teria uma feira agropecuária, por exemplo? Exatamente. A ideia é exatamente essa. Que é sucesso em qualquer cidade do interior, por exemplo. A ideia é o seguinte, eu estive conversando em Ribeirão Preto, né? A ideia é ou a gente faz acoplado ao rodeio, que o prefeito fez uma questão de uma feira rural, que é uma feira agro e rural, que nós temos um sindicato ruralista aqui em Campinas, 38% da cidade ainda é rural, só que está dentro do perímetro urbano, outra coisa errada. Né? Nós mudamos os zoneamentos sem pensar em nada e prejudicamos muitos ruralistas, muitos empresários, porque aprova... Vou dar um exemplo. Você aprova uma R2 que é residencial numa área que era Z14 e tem lá criador de gado, tem galpão, e agora o cara não pode fazer nada nos galpões porque é R2 e não dá para entender Campinas, né? Então, assim, tem que se pensar de novo nesse planejamento e mudar algumas áreas de Campinas para poder resolver o problema daquele morador. Porque eu vou te explicar o que acontece. O cara tem lá, desde 2018,
1918 ou 1920, ele tem lá o CNPJ dele. Aí ele fez uma mudança, não no nome, ele fez uma mudança na razão social porque ele implementou alguma coisa a mais. Ele não pode mais tirar o alvará porque está inválido o alvará que ele tinha, porque ele mexeu no CNPJ dele. E o CNPJ dele, desde 2018, não mudou o proprietário, hein? Só mudou, implementou o KNAI. Ele já não pode ter mais. Perdeu tudo o que ele tinha. Ele tá hoje clandestino na terra dele, que era do pai dele, desde 1900 e pouco. Então tem que mudar essa situação. E por que não muda? Para mim, eu acho assim, muitas vezes a gente fala, eu até brigo, né, com a secretária de urbanismo, que falta a vontade deles, mas eles têm razão. Porque se tem a lei, e a lei diz que não pode, como que eles vão passar em cima da lei autorizando? Precisa vontade política do executivo, porque quando você vai mexer em zoneamento, vem Ministério Público, vem, então todo mundo, mas vai precisar mexer, não tem jeito. Nós vamos precisar mexer. O senhor não está preocupado com as entidades defensoras dos animais que reclamam dos maus tratos aos bois? Não era também uma hora de explicar que o boi, de repente, não é maltratado? Deixa eu explicar para você. Você perguntou para esse pessoal do protetor dos animais se eles vão na churrascaria comer carne? Ah, sim. Eu já perguntei. Todos eles gostam de churrasco. Na hora de matar o boi lá, eles vão lá na frente do boi lá para falar, não mata o boi, porque o boi é um animal? Desculpa. Eu acho que eles têm toda a razão em proteção dos animais. Proteção. Se o boi para pular tivesse tendo aquela espora que machucasse o boi, se o boi realmente apertasse o saco, como eles falam que aperta, né? Se o boi realmente fosse maltratado no transporte, se o boi não tivesse a ração adequada, hoje o boi é muito bem tratado. Melhor que o peão, que é um esportista, e o boi não é um esportista. E o boi tem outra coisa. Já tem laudos de veterinários atestando que não maltrata o boi. Mas, infelizmente, aquele que come o boi lá, que ele vai na hora de comer o boi, ele acha que maltrata. Entendeu? Então, o que acontece? Está errado. O cara devia conhecer mais tecnicamente. Ou fazer o seguinte, tirar a vaidade e a hipocrisia do lado e entender o seguinte. É um animal que, na época, lá atrás, puxava carroça, trazia nosso alimento, era tratado de um jeito até que... Né, bem pior. Bem pior. Né? E hoje não. Hoje está comprovado que o boi... Só para resumir, o boi que pula lá, 8 segundos, primeiro que quando ele se aposenta, ele não pode ir montador. Exatamente. Né? É um boi, não é um boi de 50 mil cruzeiros, é um boi de 1 milhão e pouco que vai ficar vivo para sempre. Né, para reprodução. Então tem que rever essa situação. Desculpa os direitos dos animais, eu respeito muito eles. Mas na hora que o cachorro está preso num apartamento de 2x2, morando 6 negros dentro, que não, nem levar para passear, que não leva o cachorrinho, né, que o político ficou preocupado até fazer os parcão. Quero parabenizar lá o vereador Permínio, que fez os parcão, e vários bairros têm hoje o parcão, que tem onde levar seu cachorrinho, que tem que tomar cuidado, inclusive tem cachorro que você não pode soltar na rua, porque pode morder alguém. Né? E agora é o seguinte... Fica o direito dos animais, que cadê eles? Na hora que o boi está solto na rua, o cavalo está solto na rua, aí sim teria que ter os direitos dos animais. Cuidar dos animais. Inclusive ter cuidado com os animais que estão sendo maltratados, bois maltratados. Exatamente. Então eu não concordo com eles, não. Por isso que eu acredito muito que nós temos um projeto para Campinas. Toda a cidade, se tivesse, não tinha em toda a cidade, toda a região está tendo, as cidades estão aumentando o rodeio, porque está trazendo benefício para a cidade, trazendo imposto para a cidade, melhorando a saúde na cidade e melhorando o emprego. Quando o senhor acha que vai poder realizar o ano que vem nós vamos fazer o rodeio. O ano que vem eu não posso dar uma data definida, claro, porque você sabe que o rodeio depende de data de artista. Vai ter um local específico para isso? Nós já estamos discutindo, a ideia é que se faça no Jockey Clube de Campinas, que hoje é uma área ansiosa, uma área que está abandonada e uma área que comporta estacionamento, comporta infraestrutura, comporta outros eventos, reativar o Jockey Clube. E o pessoal vai ser o plano piloto dos Jockey Clubes no Brasil, vai ser o teste em Campinas, porque tem muita área do Jockey Clube que pode ser utilizada. Bom, para encerrar, o senhor é presidente do PMDB. Como está o PMDB em Campinas? Bom, o PMDB ele cresceu, né? Somos organizados. Hoje nós temos vamos dizer que uma parceria com o governo Dário. Estamos no governo, o governo vem fazendo um excelente trabalho, o prefeito vem fazendo um excelente trabalho. Lógico que tem suas áreas que a gente discute,
mas nós tínhamos um vereador, que na época era eu, já temos 2 vereadores, quase fizemos o 3º vereador. Eu acredito que vamos daqui para frente crescer mais em Campinas, tanto no Legislativo como também no Executivo. A ideia é que o MDB, nas próximas eleições, ponha um nome para disputar a eleição em Campinas, a prefeitura. Nós estamos discutindo isso internamente, discutindo com o presidente estadual, com o presidente nacional, com o presidente Michel Temer. Campinas é uma cidade que já teve prefeito do MDB, e prefeitos que fizeram a diferença, Horácio Quercia, Lauro Pérez Gonçalves, Chico Amaral, e Campinas tem o direito de, na próxima eleição, o prefeito Dário não é mais candidato, né? Ele está indo, foi para o segundo, né? Tem o direito de também lançar um pré-candidato a prefeito. Lógico que a gente vai escutar o governo, o MDB sempre foi de diálogo, né? Mas a ideia é que o MDB tenha um candidato para disputar e jogar, como dizia, não ficar no banco, né? Jogar bola. O senhor vai ser esse candidato? Aí vai depender do partido, né? A gente tem outros nomes, né, que inclusive poderão vir para o PMDB, para o MDB para ser candidato. Temos dentro do MDB 2 vereadores, que também eu acho que são nomes que poderão disputar a eleição, mas é aquilo que a gente sempre respeitou. A gente não adianta querer. O senhor gostaria? Gostaria muito, lógico. Eu gostaria muito de ser vereador, eu sou vereador. Eu sou campineiro, nasci na maternidade de Campinas. Gostaria muito, né, de ser um dos pré-candidatos do MDB. Mas isso tudo passa por Nós temos um diretório, tem convenção, não pega uma pessoa e põe como. Não, vamos discutir com o governo, vamos ver também os outros candidatos. A gente não está aqui para dizer, não, queremos e vamos ser, não. Eu acho que tudo tem uma hora e um momento certo. Muito obrigado pela excelente entrevista. Um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a você. Bom dia a todo o pessoal do Diário Campineiro. Eu acho que essa oportunidade é muito útil para nós. Um abraço. Obrigado.